Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Danji e hoje estou aqui para continuar a procurar códigos importantes para a nossa vida, que nos ajudam a viver, e hoje nós vamos procurar esses códigos em uma história que foi contada por Jesus. Jesus tinha uma maneira toda especial para explicar as coisas. Ele contava histórias e essas histórias ficaram conhecidas como parábolas. E é curioso que nem sempre as pessoas conseguiam entender exatamente o que Jesus queria dizer com as histórias. Inclusive, muitas vezes os próprios discípulos foram lá em Jesus e falaram: Mestre, explica aquela história pra gente. E aí Jesus explicava. Eu entendo que nós somos da mesma maneira. Às vezes, no primeiro momento, a gente lê um texto e não consegue compreender tão bem tudo que está contido ali. Então, nós temos que ser igual aos escavadores, iguais. Os escavadores são aquelas pessoas que fazem buracos profundos na terra e introduzem ali sondas bem profundas, porque eles querem saber se ali, naquele local, naquele terreno, tem metais preciosos, se tem algo de valor, se tem ouro. Então, eu acredito que assim nós temos que ser quando a gente estuda a Bíblia. A gente tem que caçar o ouro que está escondido ali nas passagens. Então, nós vamos fazer isso. Hoje vamos procurar ouro na parábola das 10 virgens, contada por Jesus, que está lá em Mateus 25. E o texto começa assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Já me chama a atenção o verbo dessa primeira frase. O reino do céu será. Ué, se será, Jesus não falou Jesus falou será. Então a gente já pode entender que vai acontecer no futuro algo semelhante a essa história que Jesus contou. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Amigos, essas 10 virgens, elas fizeram uma ação, elas queriam encontrar o noivo. Elas tomaram uma atitude, essas 10. Pegaram seus lampiões e saíram na noite escura, né? Já que elas precisavam levar os seus lampiões. Então, entendo aqui que elas, as 10 aqui da história, queriam encontrar o noivo, tinham um objetivo. Mas eu entendo que tem um grupo que não foi mencionado aqui, que eram os que ficaram dormindo, que não queriam encontrar o noivo, não amavam o noivo, não gostavam do noivo, mas essas 10 tinham um objetivo em comum: encontrar o noivo, e assim elas saíram. Só que esse grupo não era formado de pessoas iguais, né? Mesmo dentro desse grupo que queria encontrar o noivo, havia uma diferença. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E se a gente perguntar aqui para o Google, o que é ser prudente? Prudente, que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, não arrisca. O indivíduo prudente se prepara para os momentos difíceis, mesmo que eles ainda não tenham acontecido. Então, prudente é aquele que pensa antecipadamente e se prepara para algo que pode acontecer no futuro. Então, é aquele cauteloso, precavido, previdente, né? E o que é ser insensato? Insensato, que não é conforme ao bom senso, à razão, aquele que não está em seu juízo. Insano, delirante, eita. Insensato, que não é prudente, imprudente, desajuizado, leviano, descuidado, desmiolado, eita, espeloteado, misericórdia.
Então, insensato, pessoa que não é prudente, ao contrário, né? Interessante que entre todas as características que as pessoas podem ter, aqui foi destacado uma delas, que é a prudência, nenhuma outra. Ou o grupo das que eram prudentes e o grupo das que não tinham essa qualidade, não eram prudentes, então foram consideradas insensatas. Então, meus amigos, o que aconteceu nessa história? Aquelas que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, junto com os seus lampiões. E foram embora, foram procurar o noivo. Só que o noivo demorou. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um... Vou ter que cortar isso. Um grito. Houve um grito. E eis que o noivo vem sair-lhe ao seu encontro. Amigos, imagine você dormindo e de repente você escuta um grito alto. Deve ser algo bem assustador, né? E elas foram acordadas com esse grito. O noivo está chegando! Vão ao encontro dele. E aí elas mais que rapidamente levantaram e começaram a preparar ali os seus lampiões, porque elas teriam que ir. O noivo estava vindo, já estava próximo, mas elas teriam que ir ao encontro do noivo, ainda teriam que caminhar mais um pouco. E começaram a preparar. As prudentes, vendo que o azeite de dentro do lampião já estava quase terminando, pegaram as suas vasilhas com azeite extra e começaram a encher os seus lampiões para que elas pudessem caminhar ao encontro. Mas as insensatas perceberam: nossa, nós não trouxemos azeite de reserva. E então o que elas fizeram? Foram lá para as prudentes e falaram: divide com a gente um pouco do azeite de vocês, porque os nossos lampiões já estão quase apagando. Meus amigos, as prudentes fizeram uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, que é dizer não. Não. Se a gente dividir com vocês, vai faltar para nós e para vocês. Então, as prudentes, eu penso assim, elas foram prudentes lá no início da caminhada, elas trouxeram azeite reserva. Se elas, ali naquele momento que elas já estavam bem próximas de alcançar o alvo, se elas tivessem agido com bondade, dividindo seu azeite, é provável que elas não conseguiriam alcançar o objetivo. É provável que o azeite elas iam dividir e ia acabar e não iam conseguir chegar. Elas iam ficar no escuro. Quem está no escuro não sabe para onde ir. Então, é bem provável que se elas tivessem dividido, elas seriam insensatas, mesmo tendo sido prudentes lá no começo da história. O que a gente pode pensar? Que o exercício da prudência tem que ser constante. Uma imprudência lá na frente pode anular a prudência anterior. Eita, meio filosófico isso aí. Mas na história a gente pode entender isso. Elas precisaram dizer não. E amigos, não é fácil dizer não. Eu tenho uma certa dificuldade de dizer não para os outros. Mas, nossa, fica muito claro que nós temos que dizer não para tudo que pode nos tirar do alvo, do objetivo. Nós temos que dizer não, temos que treinar, fazer esse exercício. Não, não porque pode me tirar do meu objetivo. Eu posso demorar a alcançar. Eu entendo que isso se aplica totalmente à nossa vida hoje, em todos os sentidos. No trabalho, nos negócios, nas finanças, nos sonhos, objetivos. Se a gente não praticar, não aprender a dizer não, nós vamos demorar a conseguir alcançar os objetivos ou nós nem vamos conseguir. Tem uma coisa interessante que fala, muitas vezes a gente
Não, a gente diz sim para tudo e faz tarefa que é dos outros, ou experiência própria. Então, temos que dizer não. Deus não patrocina a preguiça, e muitas vezes a gente patrocina quando a gente faz tarefa que não é nossa, que é de outra pessoa, mas eu faço porque eu não sei falar não. Então, nós temos que praticar aí. Não para tudo que nos tira do foco e do nosso objetivo. Então, as prudentes falaram não, vão lá e compra lá para vocês. E aquelas insensatas tentaram corrigir o seu erro, voltando para trás e indo lá comprar mais azeite. Mas enquanto elas foram, chegou o noivo. E aquelas que estavam preparadas, elas entraram, foram recebidas na festa daquele rei. E a porta foi fechada, meus amigos. Quando as outras chegaram, falaram: Senhor, abre para nós. E aquele rei, aquele senhor falou: quem são vocês? Não vos conheço. Não vos conheço. Meus amigos, Jesus fala que essa história é semelhante ao reino do céu. Lá no final desse texto, Jesus vai revelar. Semelhante é que, último versículo 13, vigiai, porque não sabeis nem a hora, nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus já revelou que essa história das 10 virgens é semelhante à volta de Jesus. E que nós precisamos nos preparar. Na verdade, nós precisamos estar preparados para essa hora, porque nós não sabemos quando Jesus virá, mas nós sabemos que já está próximo, né? E que Ele em breve virá. Então, meus amigos, quais os códigos que a gente pode pegar aqui? Né? Primeiro, vamos falar de coisas práticas. Se eu tenho que estar preparado, como eu posso me preparar? Eu entendo que aquele grupo, todas aquelas virgens, elas conheciam um pouco o rei, amavam o rei, umas mais, outras menos, porque umas amavam tanto que estavam preparadas, outras queriam encontrar, mas não se prepararam. Outros nem fizeram nada, nem saíram para encontrar o rei, mas nós precisamos estar preparados. Como eu posso me preparar? Eu entendo que primeiro temos que conhecer o rei, conhecer Jesus. Se nós queremos estar preparados para a volta de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus de forma mais profunda. O meu sentimento é assim: eu sempre conheci Jesus porque eu cresci nesse meio, né? Mas na maior parte da minha vida eu conhecia Jesus de longe, eu amava Jesus de longe, mas agora eu quero amar Jesus mais de perto, né? Bem de pertinho. Procuro o que a gente chama de intimidade, né? Mas para isso nós temos que ter as ações, nós temos que buscar. Então, uma ideia interessante, eu acho que é começar a ler, a estudar a história de Jesus, por exemplo, os evangelhos, e eu estou fazendo isso. Comecei lá em Mateus e estou achando assim incrível estudar a vida de Jesus de um modo diferente de como sempre foi, estudar procurando os detalhes, saber por que Jesus falou tal coisa, por que ele agiu assim, procurar o ouro mesmo, contido na vida de Jesus, contido nos textos bíblicos. Então, eu creio que a busca é nossa e a transformação vem de Deus. Deus não vai plantar a semente para ninguém. A tarefa de plantar a semente é nossa. O crescimento é que Deus dá o crescimento para a planta, né? Mas Deus não patrocina a preguiça para ninguém. Deus não patrocina o preguiçoso. Então, tudo que precisa ser feito, nós temos que fazer. E a transformação, o crescimento vem de Deus. Eu entendo que é assim. A busca, a preparação. A gente tem que
que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que meditar ali. E se nós queremos estar preparados, primeiro, eu entendo que a gente tem que conhecer o Reino. E nos evangelhos está aí toda a vida de Jesus para nós conhecermos, né? Mas a busca tem que ser nossa. E à medida que a gente vai estudando, Deus vai transformando nossa mente, nosso coração, vai trazendo entendimento, luz, né? Mas a busca é nossa. Então, meus amigos, nessa parábola, quais são os códigos que a gente pode pegar aqui? Ah, só quero falar mais uma coisa. É que é muito... É algo assim... É algo surpreendente quando a gente vai estudar a vida de Jesus de uma maneira mais profunda. Assim, a nossa mente, ela vai para um outro nível de entendimento. E por que estudar a vida de Jesus? Porque acaba que a gente modela Jesus, a gente vê como Jesus agiu em determinados momentos e a gente pensa como nós somos. Por exemplo, talvez a gente pense que Jesus foi sempre diplomático, Jesus foi sempre fino, elegante. Um dia Jesus estava chegando na porta do templo e viu ali que tinha um grupo de pessoas fazendo trocas, comércio, gritando. E aí tinha um monte de animais que estavam sendo vendidos ali para o sacrifício. E aí Jesus falou: meus nobres, prezados, queiram ter a gentileza de levar os seus animais para vender ali. Imagina, né, gente? Gente, Jesus... lá em João está escrito que Jesus fez um chicote de cordas e saiu chicoteando ali todo mundo ali e derrubando mesas e eu fico imaginando essa cena, as aves voando, os animais correndo, e Jesus quebrou foi tudo, expulsou aquelas pessoas que estavam ali bem na porta do templo e falou: a casa do meu pai é uma casa de oração. E vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, nada de diplomacia, nada de gentileza. Jesus fez o que precisava ser feito naquele momento. Quebrou foi tudo, expulsou e limpou a casa de Deus. Então, meus amigos, vendo essa história de Jesus, vendo como ele agiu, eu posso pensar, a gente pode pensar, por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não para coisas que me tiram do meu objetivo? Por que nós não conseguimos nos exaltar em momentos necessários ou falar as coisas que são necessárias para um determinado momento e eu prefiro abrir mão do meu alvo, do meu objetivo, porque eu não quero desagradar outras pessoas? Então, é um exemplo de como nós podemos aprender com Jesus. E tem muitas outras coisas quando a gente começa a estudar de forma mais detalhada a vida de Jesus. Meus amigos, os códigos que a gente pode pegar aqui nessa lição. Primeiro código. O reino dos céus será algo que ainda vai acontecer no futuro e vai acontecer semelhante a essa história. A volta de Jesus será semelhante a essa história. Um outro código, do grupo que esperará Jesus voltar, que confia em Jesus e que quer a sua volta, nem todos estarão preparados. Dentro desse grupo que conhece Jesus, isso é muito forte para nós, nem todos terão, uma parte terá realmente se preparado e outra parte terá uma preparação deficiente. E existem os grupos que não querem, que não esperam, né? Então, nossa, isso aí mexe muito com a gente, né? Dentro do grupo que espera a volta de Jesus, existem diferenças. E dentro desse grupo, apenas os que realmente estiverem preparados, esses é que vão entrar na glória com Jesus. Como estar preparados, né? O que é ser preparado? Eu entendo que é ter frutos para mostrar, né? Elas tiveram que levar azeite extra
E o que nós vamos entregar, o que nós vamos levar para entregar diante do Rei, né? Quais são os frutos da nossa vida que nós vamos entregar, né? O que nós vamos levar no nosso coração para entregar também? De que forma nós multiplicamos os talentos nesse tempo que passamos aqui? Então, isso tudo eu entendo que é representado pelo azeite, né? O que nós vamos levar. Não sabemos o momento dessa volta, será anunciado como um grito, e na volta de Jesus haverá os anjos que tocarão as trombetas para anunciar a chegada do Rei. Então a gente pode pensar nessa semelhança. Precisamos falar não para tudo que pode nos tirar do nosso objetivo. Vamos seguir o exemplo de Jesus, e não haverá tempo nem oportunidade de se preparar ali naquele momento. A preparação tem que ser aqui e agora. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Meus amigos, é isso. Se você conseguiu aí pegar um outro código que a gente não conseguiu falar aqui, existem muitos códigos aqui, né? Eu sei que tem mais coisas, a gente precisa continuar estudando mais, mas se você tem alguma outra coisa interessante, alguma outra lição, outro código, por favor, deixa aí nos comentários. O objetivo aqui não é dar aula para ninguém, e pelo contrário, é só compartilhar para que a gente possa crescer juntos, caminhar, aprender. E eu também quero aprender com vocês. Por favor, escrevam aí se você tem mais alguma coisa que percebeu, para a gente poder aprender mais, tá bom? Agradeço pela paciência de ouvir, para quem ficou até aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.